Congresso, principalmente para quem passou por gravidez de risco, mas e tem bebês prematuros. Agora, o negócio é o seguinte, é que vem aí o Teleton. A Eliana é madrinha do Teleton. Até o Teleton acontecer, e esse ano vai ser no mês de outubro, não de novembro, a Manu já nasceu, porque ela deve nascer esse mês, né? A qualquer momento, a gente pode estar falando aqui hoje, de repente, a Eliana já está indo para a maternidade, porque ela tá para botar a carinha no mundo mesmo, nos 9 meses regulamentares, deu tudo certo, graças a Deus. Então, em um mês, ela já estaria preparada para fazer essa participação. Ela não estaria abrindo mão da licença maternidade para poder voltar para a televisão. Ela faria só o Teleton, já que ela é a madrinha, a causa é importantíssima, fundamental, e é claro que a presença da Eliana ia atrair um público enorme, muito motivado para fazer a sua doação. Mas, junto com essa informação, também vem no texto da Keila que a Eliana voltaria a comandar o seu programa no SBT também a partir do mês de outubro, porque se trata de um programa semanal, ela não sairia para fazer as externas, ela ficaria só no palco, e aí seria a vez da Patrícia Bravanel se ausentar, né? Ela vai estar já com praticamente 7 para 8 meses de gravidez, e aí ir para casa, aguardar, fazer os últimos preparativos para o nascimento da menininha dela, marcado aí para o começo do ano que vem, segundo se sabe. Então, ela voltaria muito antes do tempo, na verdade, que estava todo mundo achando, Eliana volta mais no começo do ano que vem, a partir de março, a partir de abril, e não é nada disso. Existe realmente Teleton, ela quer ir e ela vai. Voltar ao comando do programa pode acontecer também em outubro, porque a cada domingo, um domingo só, ela tem a semana inteira, carrega o bebê lá para o camarim, né? Muita gente já fez isso na vida, e aí ela daria conta do recado sem precisar estar se deslocando para externas. Vamos deixar rolar e aguardar. Eu acho que não precisava tanta pressa não, e depois é tão difícil, é que por enquanto ela não está com a Manu nos braços, mas depois que você tem, fica com aquele pacotinho o dia inteiro, e dependendo de você, e amamentando, e trocando, e convivendo com aquela coisinha, cada vez que a gente tem que se afastar é um chororô danado, é muito difícil. Então não sei, né, se ela vai aguentar esse tranco aí. Você reparou que tudo estava sendo preparado para que a Eliana tivesse muita gaveta, é um jargão que a gente tem na televisão, sim, de matérias já pré-gravadas, porque eles já iam deixar o programa só montado, no comando, né, da Eliana. Exatamente. Montadinho, bonitinho. Mas aí não deu certo, porque a Manu decidiu se movimentar antes do tempo. Exatamente. Mas tudo estava ainda no curso que a Eliana deixa grandes matérias com grandes artistas. Se ela conseguisse, que era o que todo mundo estava prevendo, ela faria o programa por completo, deixaria gravado, material inédito, porém não deu certo. E aí as pessoas viram até, a Eliana saiu do ar num dia, ainda tinha um mês e meio, tinha ainda matérias da Eliana sendo exibidas no programa. Teria dado certo mesmo, se tivesse sido uma gravidez de rotina mesmo, sem intercorrências, mas não foi. Ela precisou fazer a opção, e como ela disse, eu optei pela vida da minha filha, e no que fez muito certo, tanto que graças a Deus foi tudo muito bem. Levou um susto aqui, outro susto ali, deu na gente também, né? Mas aí pegou no breu e foi embora. Mas é engraçado, optar pela vida da filha, mas a filha nasce, em um mês ela quer voltar, eu acho isso contraditório. Porque você tem a criança, que você quer tanto a criança, repousa, fica 9 meses, uma gravidez de risco. Aí quando ela tem o bebê, aí ela já... Tudo bem, para o Teleton eu acho incrível ela voltar, porque realmente ela tem um compromisso. Desde que a criança nasça, não tenha nenhum problema de saúde, beleza. Mas daí você já voltar e passar por tudo que passou, eu acredito, eu acho meio contraditório, assim. Não acredito que isso seja só tenho que voltar ao trabalho. Não, porque com tanta coisa que foi feita pela internet, que a própria Eliana colocou, né, durante a gestação, tive problema, a Manu tá aqui, olha só, a Manu, agora tô legal, enfim. De repente ela tem a luz e já quer voltar a trabalhar, foi como você mesma disse, né? É um pacotinho que requer cuidado, sim, né? E principalmente quando você passa por uma gravidez tão cheia de dedos como foi o caso dela, né? Vamos ver, uma coisa é você, isso tem uma vantagem, mas também tem o seguinte, uma coisa é você pensar, planejar assim, e eu falo, depois que tá nos braços, a vida muda, o sentimento muda, o coração vira da vez.
às vezes não vai ser com essa tranquilidade ou facilidade que ela vai poder fazer esse tipo de coisa, mas é semanal, né? Não vai precisar sair para ficar trabalhando durante a semana em externa aqui, reunião ali, não, é chegar no estúdio, apresentar, tchau, vai embora. São 2 horas só, né? Pode levar o bebezinho para o camarim, 4 horas, 3 horas. Das 3 às 7, 4 horas. Ela poderia aproveitar e ficar. Mas eu mesmo, acho, né? também acho um pouco precipitado. Deixa pro ano que vem, volta todo mundo, né? Volta ela, volta a Patrícia, volta todo mundo, nova programação, novos ares. Mas se ela sente essa necessidade, e mesmo porque, eu vou falar uma coisa, mesmo que ela volte em outubro a comandar o programa, é muito pouquinho tempo, porque dezembro já entra coisa de Natal, normalmente já é tudo gravado mesmo. Então não vai ser tanta coisa assim, não. Daria para passar realmente para 2018, mas aí é ela quem sabe. Agora eu acho que vai ter que levar a Manu a tiracolo. Eu também acho que vai levar né? a Manu. Aí vai levar a Manu a tiracolo, deixa lá no camarim, qualquer intervalo vai lá dar uma olhadinha, uma amamentadinha e tudo bem, né? Eu também acho que ela não vai conseguir. É porque assim, a gente fala das pessoas, mas fica um dia quando tem feriado que a gente não vem trabalhar, como a gente fica se coçando de fala, mas não vamos trabalhar hoje? Não tem? Não. Então assim, nós, um dia, você imagina a Eliana, todo esse resguardo que ela teve, e aí ela fala, pô, cara, mas eu agora tô bem, eu preciso trabalhar, eu quero voltar. Porque a Eliana sempre foi de trabalhar. Sim, Quanto claro. ela trabalhou todo dia? Mas assim, sei lá, é de cada um mesmo. Porque, olha, eu me lembro que quando eu tive meu filho em novembro de 92 e quando foi dia 28 de dezembro de 92, a Daniela Pérez foi assassinada. Eu estava de licença maternidade do Aqui Agora e o pessoal chamou se eu podia ir, porque a cobertura estava, vocês se lembram o que foi esse crime. E eu voltei a trabalhar. Ele tinha pouco mais de um mês de idade, tinha 40 dias de vida e eu voltei a trabalhar. Então, você está ali, está trabalhando, está cumprindo o seu dever, mas é o corpo que está presente, porque seu coração ficou lá em casa, né? Eles falam que ser mãe é o coração fora do corpo para sempre, seu coração está andando por aí, está cuidando da vida, está te dando susto, está te dando amor, é bem esse tipo de coisa. A gente faz, mas se pudesse não fazer, teria sido mais tranquilo, então aí é uma escolha dela realmente. Vamos chamar, Rogéria, algum já... Então vamos fazer um resumo do que foi a trajetória brilhante, a trajetória de luz de Rogéria, né, nesse mundo. Mas antes disso, vamos ver já alguns momentos do velório dela no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, por onde já passaram vários grandes nomes do mundo artístico também. Vamos lá. Muito boa tarde, Brasil. Boa tarde, Sônia Abrão. Infelizmente, a atriz Rogéria faleceu durante a noite da última segunda-feira, aos 74 anos de idade. Ela estava internada em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, com o quadro clínico de infecção urinária e teve ainda uma crise convulsiva e foi vítima de choque séptico. O choque séptico, na verdade, é um termo médico utilizado para se referir à falência circulatória aguda em função de uma infecção. O velório está sendo realizado aqui no Teatro João Caetano, na região central aqui do Rio de Janeiro. E todos os detalhes do último adeus a essa grande artista, vocês conferem a partir de agora, aqui comigo, no A Tarde é Sua. Eu sou muito grata, Rogéria. Eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com ela, a todos os ensinamentos que ela me deu ao longo da vida. E eu sou muito grata por ela ter compartilhado comigo a sua memória, a sua experiência, a sua vida. A Rogéria é uma artista que eu admiro muito, que foi muito importante na minha formação como pessoa e como atriz. O filme que eu fiz é um filme de fã, é um filme de uma pessoa que admira todas essas 8 artistas. Eu acho que um conforto que eu tenho hoje é que ela viu esse trabalho, que ela curtiu e que ela pôde receber amor e essa homenagem em vida, porque no Brasil a gente perde a nossa memória, né? A gente não tem esse exercício, essa valorização. Então, para mim é muito importante que ela tenha vivido isso. A Rogéria, ela ensinou muito ao Brasil. Ela abriu as portas para toda uma geração. E ela ensinou com talento, com alegria, com amor a seu ofício, com dedicação, com profissionalismo. Mas ela desde sempre foi vanguarda, desde sempre foi
revolucionária. E eu acho que é uma pena muito grande que nesse momento a gente está perdendo uma figura como ela, porque ela fazia muita diferença. Ela era ouvida como ninguém, né? Ela tinha voz, ela tinha talento, ela tinha força. E ela tem uma frase dela que é isso, que ela falava assim, eu não tenho bandeira, eu sou a bandeira. E é isso, ela foi a bandeira, né? Ela, com o talento, com a alegria dela e com a fé dela, com a crença dela de viver de acordo com a potência dela, com o sonho dela. Ela realizou isso. Acho que essa é a maior lição que a Rogéria deixa, que é a importância de você viver de acordo com a sua potência, de acordo com quem você é. A Rogéria, eu tinha uma relação muito próxima com ela, porque ela foi amiga do meu pai. Né? Ela começou como maquiador e trabalhou com meu pai. E a Rogéria sempre foi, na vida artística, assim, uma pessoa da maior importância, né? Porque ela, pela coragem dela e pela maneira dela ser, né? Rompendo barreiras assim impensáveis, né, para a época, mas de uma maneira tão correta, tão digna, tão inteira, tão forte. Foram totalizando 2 meses, né, de luta, de muita luta. Sônia sabe, né? E infelizmente, né, não conseguimos, né? Ela teve uma piora anteontem, o que acarretou voltar para a UTI, né? Teve outros problemas cardíacos, respiratórios. Eles fizeram de tudo ontem, de tudo. E o mais engraçado é que ela estava comigo à tarde, eu fui na visita, né? E saí por volta de umas 5 horas. Ela falou, meu filho, vai para casa descansar. Eu falei, vou, Rogério, vou. Aí eu em casa, quando foi umas 7 horas, que eu tinha livre acesso ao hospital, eu podia ligar. Aí o doutor Daniel falou, Haddad, dona Rogéria piorou um pouquinho. A gente vai precisar fazer uma ventilação mecânica nela, né? E é isso. Aí eu falei, ok, amanhã eu volto, que seria hoje, para visita. Só que sabe quando te toca? Eu até falei pra Sônia. Eu falei, Sônia, na hora me deu uma coisa, eu falei, eu vou pro hospital. Eu quero ficar perto dela, sabe? Mas só foi questão de eu chegar, eu entrei no CTI e eu, próximo da porta dela, me pararam, né? Estavam tentando fazer intubação, não estavam conseguindo, né? Com vários problemas respiratórios, eles tentando reanimar ela. E eu ali vendo tudo. Agora, Alexandre, a gente sabe que a Rogéria, se tem uma coisa que ela esbanjou nessa vida, foi alegria, foi otimismo. Como que ela estava reagindo à doença? Ela tinha esse otimismo que ia sair dessa? Tinha. Ela estava muito, até tranquila. Vários dias, quando ela tinha uma melhora, teve eu acho que semana passada, ela estava dançando dentro do quarto. Eu falava, Rogéria, pelo amor de Deus, fica em repouso. Você não pode ficar, ainda você está meio fraca, né? Então ela tinha um otimismo muito forte, né? Mas é aquilo, muita medicação. Então um dia você tá legal, outro dia você tá debilitada, né? E ela não queria sofrer. Era o que mais ela pedia, ela não passar dor, sabe? E ontem eu vi isso, ela não sentiu dor. Há 2 dias atrás ela estava com muita dor, com muito enjoo e nada passava, nenhuma medicação, com dor na coluna. Então, eu tenho certeza que ela tá feliz. Lá em cima, entendeu? Vai fazer falta. Pra todo mundo. Muita falta. Muita falta. E aproveitando que é pra Sônia, eu não sei nem como agradecer essa mulher chamada Sônia. Se tornou minha amiga, minha irmã,
minha confidente, cada sufoco que eu passava, Sônia, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu falo que a melhor coisa que a Rogéria deixou pra mim foi os amigos que eu ganhei, né? Porque o legado dela vai continuar. Isso é um fato, né? Uma mulher de caráter, honesta, sabe? E uma grande estrela, né? Que não vai existir outra Rogéria. Não vai ter. Só eu sei. Não vai ter. A Rogéria fazia parte da minha vida, da minha vida cotidiana, em cena, minha amiga de cena, uma pessoa que eu adorava. Nós estamos perdendo uma grande estrela, os holofotes estão apagados, todas as luzes do teatro se apagaram, porque foi uma grande amiga. Entre tapas e beijos, a gente se amava como irmãs. Isso é muito triste, você saber que uma irmã está indo embora. Eu fico muito triste, sem palavras. Ai, meu Deus, os dois. Nossa, essa imagem aí, né, pegou a gente agora duplamente, porque, puxa, não tem nenhum mês que o Paulo Silvino se foi e a gente pega essa imagem justo dele e da Rogéria, você tem a dimensão do tanto de talento que foi embora, né? É uma coisa muito assim. Estava vendo a emoção da Jane de Castro e ontem a Glória Pérez estava no Twitter conversando e ainda falando que a Rogéria ia fazer Força do Querer, mas foi justamente em julho, quando ela foi internada pela primeira vez lá no hospital em Laranjeiras. Então aí ela pegou e falou Jane de Castro, porque é realmente como se fossem irmãs, e a Jane prontamente atendeu, ajudou na continuidade da história, fazendo aquilo que a Rogéria iria fazer e infelizmente não pôde. Então, grande Jane, ela foi muito solidária num momento tão delicado quanto esse, viu? Vamos ao vivo para o Rio de Janeiro, vamos com o Bruno Tálamo e as últimas informações. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui nas dependências do Teatro João Caetano, onde desde 11 horas da manhã desta terça-feira o corpo da Rogéria está sendo velado, Sônia. Na verdade, nas primeiras horas do velório, somente familiares e amigos mais próximos tiveram acesso aqui às dependências do local. A partir de 1h da tarde, aí sim, os amigos e familiares mais próximos da Rogéria liberaram que todo o público pudesse se despedir e prestar essa última homenagem à Rogéria, a travesti da família brasileira, como ela se auto-intitulava, né, Sônia Abrão? Realmente uma figura de um caráter, de um carisma inconfundível. Então, Sônia Abrão, a gente segue aqui acompanhando todos os detalhes, muitos famosos já passaram por aqui. O sepultamento teve início, o velório teve início por volta de 11 horas da manhã, está previsto para 6 horas da tarde o corpo da Rogéria deixar aqui as dependências do teatro e seguir até a cidade de Cantagalo, na região serrana do Rio de Janeiro, que é justamente o local onde ela nasceu. De lá, Sônia Abrão, lá na região serrana, teremos um outro velório, com início previsto para as 11 horas da noite desta terça-feira, e o sepultamento previsto para amanhã, quarta-feira, às 11 horas da manhã. Aliás, a Rogéria, que é dona de frases tão engraçadas, né, Sônia? Ela dizia para toda a comunidade de Cantagalo, na região serrana do Rio, que todos devem se orgulhar bastante, porque lá em Cantagalo nasceram o mais macho de todos, que foi o Euclides da Cunha, e a mais fêmea de todas, que segundo ela própria, foi a própria Rogéria. Então, realmente, uma figura de uma inteligência, de uma irreverência. Imagina, se assumir travesti na época da ditadura militar, ela quebrou aí completamente os paradigmas. Então, conversando com toda a comunidade LGBT presente aqui no velório, Sônia, todos são unânimes em dizer a mesma coisa. Se hoje existe beijo gay em novela, que as pessoas tenham menos preconceito, ainda que muitas pessoas sejam preconceituosas. Se hoje existe essa perspectiva do casamento gay, tudo isso deve-se ao trabalho dobrado aí da Rogéria, realmente um ícone da comunidade LGBT, Sônia Abrão. É verdade, viu? Bom, Bruno, qualquer coisa é só chamar a gente. Outros artistas já passaram por aí também. Sim, Sônia Abrão, estiveram presentes aqui a Glória Pires, conversou muito emocionada com a reportagem aqui do Otávio Pessoa. O Alexandre Haddad, inclusive, mandou um beijo para você, o assessor e empresário pessoal da Rogéria. E a Leandra Leal também, Sônia Abrão, inclusive fez um documentário com a Rogéria, documentário que se chama Divinas Divas, que conta aí realmente toda a trajetória dos travestis artistas
que ingressaram na televisão e no teatro brasileiro. Então, a Leandra Leal também protagonizou aqui um momento muito emocionante, Sônia Abrão. Ela pediu palavra, fez menção a todo o legado deixado aí pela Rogéria, não só a comunidade LGBT, mas também como ser humano. E após essa explanação da Leandra Leal, todos aqui cantaram muito emocionados uma canção em francês, que se chama La Vie en Rose. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, porque eu não falo francês, mas é uma música que era a preferida da Rogéria. Então foi um momento que todos choraram aqui, foi um momento de muita emoção, e era a canção preferida da Rogéria, que significa A Vida em Cor de Rosa, Sônia. É verdade. Obrigada, Bruno. Qualquer coisa é só chamar, a gente volta aí com mais informações em relação à cerimônia de último adeus, não é? Olha, a coroa da Ana Furtado e do Boninho também para a Rogéria, que está ganhando homenagens em todos os programas de todas as emissoras, é uma coisa impressionante. Só mandando também um beijo para a Divina Núbia, não é? Para todo o pessoal que ontem eles formaram um grupo aqui em São Paulo, todo mundo foi por volta de meia-noite lá para o Rio de Janeiro. E a Divina Núbia é quem tinha como maquiadora da Rogéria a tristíssima missão de maquiá-la para poder ser colocada no caixão. Isso atendendo a um dos últimos pedidos dela, porque chegou uma fase em que ela tinha noção de um risco real, de que o fim estava se aproximando. E aí ela resolveu conversar, muito sério, até com certa serenidade, com as pessoas que ela mais amava. Então ela chamou a Núbia, ela conversou com o Alexandre, que ela queria sim um velório no Rio, mas ela queria também em Cantagalo, e é lá que ela queria ser sepultada, porque lá era a terra dela. E todos os pedidos que ela deixou, inclusive, por favor, uma roupa bonita, a maquiagem bem feita, eu quero um cabelo lindo, como eu sempre usei, eu quero estar bonita, bonita no meu último adeus. Eu sou uma diva, eu sou uma estrela, e todos esses desejos dela foram totalmente atendidos, né? E essa é realmente a grande homenagem, viu? Bom, só para fechar, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Daqui a pouco você fala porque o Thiago esteve com ela nesse fim de semana, né? Ele teve esse privilégio de se despedir pessoalmente, sem saber que seria uma despedida definitiva, mas ele teve com o Rogério. E o Felipe acompanhando tudo desde o começo também, aí você fala, né? Fala. Tá certo. Gente, olha, já vamos falar de um grande nome também da TV, que é o José Luiz da Atena, que volta a fazer revelações surpreendentes sobre a sua doença, volta a assumir que é um alcoólatra, porque isso é uma condição também, e que ele perdeu metade do pâncreas por conta disso. Então foram revelações muito fortes que ele fez e que estão ecoando até agora, e a gente vai comentar aqui, tá certo? Mas agora eu vou também conversar com outro grande nome do rádio e da televisão brasileira, que é o Gil Gomes. Vamos falar de saúde, né, Gil? Vamos falar de Ultrafarma, vamos falar de... Pegou surpresa, né? No meio do programa, ele decidiu falar coisas que a gente não imaginava. Qual era o papo? Acho que estava no meio do programa. E o da Atena, ele é muito característico em fazer alguns desabafos dele mesmo, Não, eu tinha passado uma matéria antes sobre um caso de um rapaz que estava alcoolizado antes de cometer o crime, né? Entendi. E aí ele realmente explanou, né? Que ele era alcoólatra, que ele fazia tratamento e que ele já estava fazendo um tratamento sério do pâncreas, sim, né? Sim. E aí também só caiu como uma bomba ontem à tarde também, né? É verdade, porque assim, lembra, já teve várias vezes em que ele tocou nesse assunto, que ele estava com problemas de saúde, que ele tinha que fazer uma cirurgia, que ele estava adiando, porque ele tinha medo de morrer. Ele sempre foi muito transparente com o público, e ele não mede as palavras, aquilo que ele sente, ele vai passando, por isso que vai pegando todo mundo pelo coração, realmente. Mas ontem ele acabou dizendo uma coisa que ele não tinha dito antes, que ele perdeu metade do pâncreas, né? Exatamente. E o da Atena, ele quando dá essa porrada, isso eu acho que serve de um alerta para muita gente, para que se desmistifique. Porque às vezes você fala assim, não, o cara é bêbado. Não, isso é uma opção dele. Não, a opção é beber ou não beber. Depois que você experimentou a bebida, aí você já virou uma condição. Droga também. É uma droga. Vai ficar dependente, e ele falou, e ele deixou de uma forma muito clara, ele falou: eu sou alcoólatra, eu faço tratamento para não beber,
Eu não posso beber, de vez em quando eu tomo alguma coisinha, enfim, mas não abuso, não posso, justamente por causa do meu pâncreas. E que foi justamente o que ele disse. Quem é alcoólatra não pode dar o primeiro gole. Porque você deu o primeiro gole, pronto, acabou todo o tratamento que você possa estar fazendo há anos. Por isso que tem o lema para qualquer problema de dependência, que é um dia de cada vez. Todo dia você está começando novamente a dizer não e não. E é muito importante fazer, porque obviamente que todas as drogas elas fazem mal, elas são comprometedoras, elas acabam com a vida não só do paciente, mas de quem está ao redor também, né, Sônia? Desintegra famílias. Mas o álcool talvez seja um dos piores, porque a pessoa às vezes não tem noção. Não tem noção, e ela é liberada, né? E ele já passou uma barra semelhante também com esse lance de dependência química com o filho dele. É verdade. Não é que ele sempre prega. Então, assim, eu acho muito importante que as pessoas de comunicação, que os formadores de opinião, falem de fato a verdade, para mostrar que não é porque está na televisão que a sua vida é perfeita, que você não vai ao banco, que você não tem dores e alegrias como todo mundo tem. Não tem suas fragilidades. Claro que tem, gente. Lógico então, são incentivos como esse, Datena, e a gente torce mesmo. Particularmente, todo mundo torce porque sabe que não é a sua opção. Ah, não, eu quero... Não, é uma condição. Parece que o corpo já está condicionado àquele tipo de química. Bom, os médicos dizem que existe mesmo uma predisposição, né? Não é? Das pessoas irem por esse caminho ou por outro tipo de droga. Existe. Você é mais suscetível a ficar dependente. Aí eu é acho de cada um muito mesmo. corajoso. Muito corajoso. Eu acho que eu vou até estender um tapete por Vamos lá, merece, né? Eu acho que é bem interessante quando você explana esses seus problemas e deixa claro, porque você humaniza. Muitas pessoas aí devem estar passando por muito problema. Olha ele, o Marcelo, olha só que bonita essa foto de um pedestalzinho, tá aí. Tá aqui Datena para você, querido. Olha. Exatamente, viu? E parabéns por assumir as suas verdades. Não, por isso que ele tem essa credibilidade, né? Verdade. Porque o público sabe que ele fala de tudo, inclusive dele mesmo. Se cortar na própria carne, é o que ele vai fazer realmente. Beijo, Datena. Olha, agora eu vou partir pra fofoca mesmo, deslavada. Porque a história da Lívia Andrade com a Ellen Rocha, que começou no domingo com o Jogo dos Pontinhos, com a Ellen Ganzaroli. Com a Ellen Ganzaroli. Ontem também eu falei Ellen Rocha. Imagina. Aí é o seguinte, gente. Vocês lembram, teve o Jogo dos Pontinhos, o Silvio quis saber da Flor e a treta com a Lívia. E a Lívia falou que o Silvio é o maior treteiro do Brasil hoje em dia. Né? Eu diria que ele é o maior fofoqueiro do Brasil. Ele sabe tudo que acontece na vida de todo mundo. É verdade. Aí, resolveram lá entre elas e o Silvio, deu pra ver que elas vão trabalhar juntas, mas uma realmente não vai com a cara da outra, ponto. Aí vem a Ellen e fala aquela história, não, a Lívia também já me ofendeu e eu já saí chorando, que a gente comentou aqui, ou seja, ela incumpriu a conversa, aí voltou todo o caso de novo, porque aí a Lívia ficou muito brava e resolveu responder através do seu Instagram. Postou essa foto aí das duas e falou até que, poxa, que ofensa, se ela até pagou peitinho, né? Pegou no peitinho, uma coisa assim. Ela falou, eu vou ler a mensagem para vocês já. Então, olha, tá assim a mensagem. Isso você viu aquela foto, embaixo da foto a Lívia Andrade escreveu. E aí, Ellen Ganzaroli, beija minha boca, pega no peitinho e depois diz que foi para casa chorando porque eu te ofendi. Tô aqui me perguntando que ofensa foi essa? O que eu te fiz? Faz o seguinte, vem aqui para casa, te espero na banheira e você me explica melhor essa história. Chateada, mas não vou chorar. Né? E hashtag UOL Treteiro, porque foi o site UOL que fez a reportagem em cima dessa declaração da Ellen Ganzaroli, dizendo a Lívia me ofendeu e eu já fui para casa chorando. Então, essa é a resposta dela, despachada como sempre. Né? Você sabe que eu estava na academia hoje, aí um amigo falou, olha, tava passando você tá na capa lá com a Sônia Abrão e tal, não sei o quê. Eu acho que sobrou
até pra você, que eu não sei nem que reportagem é essa, porque eu tava na esteira. E aí sobrou também uma conta pra você. Então a Sônia é treteira também. Eu não, mas isso foi o Silvio que falou que tinha sido aqui no programa, aqui, que Entendeu? tinha falado esse tipo de coisa. A culpa é sua, Sônia. Ontem a gente até mostrou ele falando aqui, realmente, viu? Tenho nada com isso, a gente só conta o que acontece, na verdade. E vamos ver, porque agora são 3 com mimimi, né? Do jogo dos pontinhos. Quem? Ficou a Flor, a Lívia e a Ellen. Pois é. Pois é, e a Lívia no centro da encrenca, E no quem centro é que vai da fofoca. Olha lá. Mimimi. Olha aqui, não fica de mimimi não, porque você tá com pneuzinho, com dobrinha. Vamos combater a gordura localizada e você tem um método sensacional, que é a cinta modeladora Drenacopos, como a Lívia te conta tudo agora, é isso né? aí, Sônia. Tá bom, meu amor? Boa tarde para você aí de casa. Quando a gente fala em Drenacopos, falamos em um tratamento realmente completíssimo para você eliminar de vez essa gordurinha na barriga que está te incomodando. Olha aqui, gente, 8 centímetros. Faz as contas aí, é bastante coisa, a medida de lipo e é o que você vai eliminar no primeiro mês de tratamento usando todos os dias a cinta modeladora Drenacopos. Isso acontece por quê? Porque no tecido tem tecnologia e vai mandar embora celulite, flacidez, estria e gordura de verdade. Então vale a pena o seu investimento. E o seu investimento no... Sônia Abrão. Qual é o meme? Vai participar da novela? Qualquer meme é ótimo. Olha aqui, ó. Meme, né? Olha aqui a prova que você... Você vai, Sônia Abrão? Não vou, não. Fizeram uma montagem com você. Gente, olha, eu só cortei o cabelo uma vez assim na minha vida, bem curtinho mesmo, depois nunca mais. É aquele tal do corte Joãozinho. Eu não tenho rosto que segure. Olha isso, Sônia Abrão. Mas não tem esse orelhão de abano, não. Não, é que aí colocaram ali, essa orelha não é tua. Mesmo. É. De Não, quem mas é? eu acho que é da é outra. Não é não. Não, Sônia Abrão, é outra coisa que pegaram e colocaram lá. Você não deixou eu molhar o bico, pô. Olha lá, tá vendo? ó? Tô vendo, sim. Você não gostou, então, dessa homenagem? Não ficou ruim, não. Achei bonitinho, mas tô falando, eu não teria coragem de cortar mais o cabelo desse jeito, não tinha. Senhores internautas, a Sônia Abrão não gostou muito desse aí. Gostei, sim. Faça com outros personagens. Sim. Coloca Imagina. outros personagens aí, a Juliana Paz. Não, gostei. Aliás, estava vendo também umas declarações da Carol Duarte, que a gente já estendeu o tapete vermelho para ela aqui pela Ivana e agora Ivan, de como incomoda o bigode, como é complicado colocar os fios da barba. São 2, 3 horas, não é, de trabalho antes de poder entrar em cena. Quer dizer, além do papel exigir toda a sensibilidade, a flor da pele, todo o sistema nervoso, todo o coração, para, né, colocar tudo isso nessa situação dificílima e delicada em que vive o personagem, tem essa parte da aparência, do visual, que também leva um tempo da caracterização, que leva um tempão danado, que é um desgaste, né? Todo dia daqui pra frente, ela tá só passando por isso, e né? tira e volta, você já chega com muita antecedência para gravar. Com a caracterização, porque tem que ser perfeito, né? As continuações. Também, ó, contrato longo que não está existindo na Globo. Primeira atuação dela em novela, já ganhou 2 anos de contrato direto e está sendo cogitada para estrelar uma das novas novelas aí, talvez lá em 2018, né? Quem tem talento merece. Até porque realmente. se vacilasse, a Record ia levar. Você acha? Mas não Você acha que ia mesmo? Você pode ver que a Record, ela vê o pessoal estourar, quando ela fala assim, não, tá aí, pega aí, leva pra fazer a novela. Mas há muito tempo, nós não víamos uma atriz nova no talento da Carol Duarte. É isso aí. Não tava assim, uma safra que realmente vinha navegando, mas navegando. Morria na praia, mas né? não dizia o que veio. Né? Ela realmente. Tanto que ela engole a própria mãe dela, que é a Maria Fernanda Cândido. Mas ainda é muito difícil também. Não, é verdade. Ô, Sônia, dessa vez quem vai lá ver a flor sou eu. Ai, Sônia Abrão. Não, com todo respeito, mas a Maria Fernanda Cândido é bem limitada. A menina é um show. Isso daí é de cada um mesmo, né? Eu acho que a Maria Fernanda Cândido, às vezes, ela se coloca muito mais no papel da linda, né?
do que realmente mergulhar de cara no personagem. Sabe aquela que se preocupa com o cabelo? Meu cabelo. Com a mãozinha? Com a mão, a maquiagem, será que vai estar boa? Sabe? Não se importa com o personagem mesmo. Verdade. Bom, você pode ficar quietinho, não precisa dar sua opinião, mas se quiser dar, tá aí, fala. Não, eu gosto da Maria Fernanda Cândido. Não, gente, não desgosta, mas eu acho que o talento de uma e de outra não dá pra comparar. É porque eu acho que quando né, você tem um time, quando alguém sai muito da curva, acaba evidenciando a fragilidade de outros do elenco. Você fala assim, nossa, mas existe uma entrega tão forte, por que a outra não vai, não se entrega? Não vejo fragilidade nenhuma num Dan Stubach, que é o pai da personagem, que é o marido da Maria Fernanda Cândido. Mas ele foi. Tá ele difícil defender. Ele encarou. É que a Maria Fernanda não foi, mas até o final da novela você vai ver como ela vai. Ver. Não, mas ela teve um bom momento, isso a gente reconheceu aqui na revelação total da Ivana, dizendo que é Ivan. Aí ela realmente comoveu o público. Mas olha, suposta filha de Marcos Paulo, essa história não tem fim. Suposta filha de Marcos Paulo fará novo teste de DNA com presença de filhas e ex-mulheres. Gente, esse exame de DNA já tinha acontecido, tinha dado resultado negativo. Aí a suposta filha conseguiu o direito de repetir esse teste. Isso vai acontecer no próximo dia 21 desse mês, 21 de setembro. Então, olha, a justiça determinou que filhas e ex-mulheres, além de meio-irmãos, tenham o sangue colhido na presença do juiz para que o exame possa ser feito aqui em São Paulo, o exame de DNA. Ou seja, até a pequena Olívia, irmã de Gíulia, filha de Flávia com Otaviano Costa, terá que participar. De acordo com o escritório de advocacia que defende os interesses de Michele dos Santos, que é o nome da suposta filha do Marcos Paulo, o exame está confirmado para o dia 21 de setembro e o resultado deve sair em 30 dias a contar da data do exame. Né? A Michele seria a filha mais velha de Marcos Paulo, fruto de uma relação que ele teve com Conceição dos Santos, na época bailarina de um espetáculo no Rio de Janeiro. Um dos atores da peça era muito amigo de Marcos e apresentou os dois, que vieram a ter um romance, e a Conceição nunca foi até ele falar que estava grávida até a menina nascer. Ela levou a filha ainda bebê para que ele conhecesse, mas o Marcos estava começando a carreira, estava se dando bem e pediu que ela não o procurasse mais. Chegou a dar um cheque, mas a Conceição rasgou e nunca mais falou com ele, segundo uma fonte ligada ao caso, como diz o Extra Online. Michele cresceu sem saber que era a filha, até conhecer a identidade do pai após uma conversa com a avó, quando ela tinha 8 anos de idade. Já adulta, ela tentou uma aproximação com Marcos Paulo, que topou fazer o exame de DNA, desde que fosse em laboratório de confiança dele e sem nenhum parente da suposta filha junto. Michele e sua família não aceitaram. Mesmo sem comprovar a paternidade, Michele dos Santos já faz parte do processo de inventário do Marcos Paulo. Olha só, não há prejuízo para ninguém. Se ela não for a filha, o nome é retirado. Se for, tem o direito a fazer parte desse bolo. Aqui fala que a herança dele é de 50 milhões de reais, mas já se soube, a própria Fontinelli diz que 30 milhões de reais, não é? Vale lembrar que, além das filhas, Antônia Fontinelli, mulher de Marcos Paulo por 6 anos, também luta por parte do patrimônio. Ela já foi reconhecida como tal. Michele se submeteu ao primeiro exame em 2014, o primeiro teste de DNA. Seu DNA foi comparado ao das filhas de Marcos Paulo, Vanessa Simões, fruto de um relacionamento com a modelo italiana Tina Serina, Mariana Simões, filha do diretor com a atriz Renata Sorrá, e Gíulia Costa, filha de Marcos, com Flávia Alessandra. Na época, ainda não se sabia que o material havia sido guardado e, como o corpo de Marcos foi cremado após a sua morte, o único exame possível era o feito com o material genético das supostas irmãs. Dessa vez, a justiça determinou esse novo colhimento de material que vai acontecer no dia 21. Eu só não entendi por que a Olívia, a filha menor da Flávia Alessandra, tem que colher se é filha da Flávia e do Otaviano Costa. Porque eu acho que eles vão fazer né? um rastreamento de total mesmo. Todo o DNA, porque você não tem...
como Nossa, fazer com o Marcos Paulo, isso, nenhum né? tecido, nada, porque ele foi cremado. Mas Aí eu vai buscar onde? ouvi dizer que tem um núcleo do tumor dele congelado, parece que estava congelado. Também e ouvi essa história. E eles iriam fazer o DNA da Michele através desse núcleo do tumor que está congelado. Mas o que o juiz determinou aqui é outra coisa. Todo tem mundo. que passar a família Ex-esposas toda pelo exame. filhos. E exatamente. meio-irmãos também. Eu acho também. importante. Não, a busca da verdade tem que acontecer, tem que ser esclarecido daquela filha mesma, mas também existe a informação de que foi feito um exame, que seria esse de 2014, que estão falando que não, que o material não sabia que tinha sido guardado e que tinha dado negativo. Então, para resolver essa história de uma vez, faz-se novamente. 30 dias, né? Ou seja, lá para 21 de outubro, aí já se tem um resultado, essa história fica definitivamente resolvida. E a gente espera que essa partilha aconteça logo, cada um cuide da sua vida, a gente não tenha Menos mais que sofrimento, dar notícia triste desse jeito, né? Sim, e bom esse juiz, viu? Gostei dessa determinação. Não, ele foi fundo, claro, né? eu acho Então que tem vamos que ser passar a assim história mesmo. limpo. Acho que foi assim que ele pensou. Porque é muito mais fácil. Você lembra aqui quando veio aquele garotinho que era a cara do Cristiano Araújo? Sim, Era gente, a cara, mas a o gente trabalho que deu aquilo. certeza que o menino, você olha assim, parecia um mini Cristiano Araújo. Verdade, E a mãe dele tinha confirmado que teve uma fé. O que o A Tarde a Sua fez? Foi lá, fez o exame de DNA para ter a certeza. Ou não porque é? o seu João Araújo, o pai do Cristiano, ele foi muito legal, porque era assim, era muito pouco tempo depois da morte do filho e ele ainda encarou essa situação, né? Ele quis saber a verdade, ele não ficou protelando nada, nem pelo fato de estar de luto, né? Ele foi lá e resolveu a história do menino, porque era importante isso. O garoto também não podia crescer numa ilusão e deu tudo certo, resolveu, não era filho mesmo, cada um segue aí o seu destino, né? E é isso que tem que ser feito. Agora, o juiz, como o Felipe falou, foi extremamente sensato. Quais são as partes envolvidas? E tem um monte de gente. Então vai todo mundo. Eu Vai acho. todo mundo fazer o exame. Isso aí mesmo. Tá certo, gente. Então vamos aguardar. Em outubro Até porque a gente 30 milhões tem sempre aí... tem um pedacinho para alguém, né? 30 milhões. Com certeza, é bom, viu? tá? Mesmo. Bom, vamos falar agora do noivado. Tem a briga, gente, do Marcelo Tassi, que ontem você achou que Eu era não nada. acredito que é. Você ainda Então, não acredita? não acredito. Eu olhei, eu fiquei meio impressionada. E ainda mais porque... Fala, Marmita, o que você quer comigo? Os bafões! Os bafões! Felipe, já faz 4 minutos que era para o seu bafão, Já os era? bafões ter começado. E nós ficamos aqui falando, fazendo os bafões. Tempo é todo seu. Não, então agora você vai ter que esperar que a gente vai dar isso, recadinho, pronto, viu? então vai. Mas já a gente fala dessa briga. Eu acredito até que seja de verdade, porque tá metido no meio o João Vicente Castro, meu. Aquele Tá que tão detonou o teatralizado. Silvio daquele jeito. Pra que tão eles iam teatral. fazer isso? Eles Mas eu vou adoram falar. ser Será Mas que eu eu sou vou- tão ingênua assim? Mas eu vou falar nos bafões daqui a pouquinho. Tá bom, então. Gente, olha, e agora eu vou falar aqui com a Thaís. A gente se amava como irmãs. Isso é muito triste, você saber que uma irmã está indo embora. Eu fico muito triste, sem palavras. Ai, meu Deus, os dois. Nossa, essa imagem aí, né, pegou a gente agora duplamente, porque, puxa, não tem nenhum mês que o Paulo Silvino se foi e a gente pega essa imagem justo dele e da Rogéria, você tem a dimensão do tanto de talento que foi embora, né? É uma coisa muito assim. Tava vendo a emoção da Jane de Castro e ontem a Glória Pérez estava no Twitter conversando e ainda falando que a Rogéria ia fazer Força do Querer, mas foi justamente em julho, quando ela foi internada pela primeira vez lá no hospital em Laranjeiras. Então aí ela pegou e falou Jane de Castro, porque é realmente como se fossem irmãs. E a Jane prontamente atendeu, ajudou na continuidade da história, fazendo aquilo que a Rogéria iria fazer e infelizmente não pôde. Então, grande Jane, ela foi muito solidária num momento tão delicado quanto esse, viu? Vamos ao vivo para o Rio de Janeiro, vamos com o Bruno Tálamo e as últimas informações. Boa tarde, Bruno. Muito boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos que nos acompanham.
Nós estamos aqui nas dependências do Teatro João Caetano, onde desde 11 horas da manhã desta terça-feira o corpo da Rogéria está sendo velado. Sônia, na verdade, nas primeiras horas do velório, somente familiares e amigos mais próximos tiveram acesso aqui às dependências do local. A partir de 1 hora da tarde, aí sim, os amigos e familiares mais próximos da Rogéria liberaram que todo o público pudesse se despedir e prestar essa última homenagem à Rogéria, a travesti da família brasileira, como ela se auto-intitulava, né, Sônia Abrão? Realmente uma figura de um caráter, de um carisma inconfundível. Então, Sônia Abrão, a gente segue aqui acompanhando todos os detalhes, muitos famosos já passaram por aqui. O sepultamento teve início, o velório teve início por volta de 11 horas da manhã, está previsto para 6 horas da tarde o corpo da Rogéria deixar aqui as dependências do teatro e seguir até a cidade de Cantagalo, na região serrana do Rio de Janeiro, que é justamente o local onde ela nasceu. De lá, Sônia Abrão, lá na região serrana, teremos um outro velório, com início previsto para as 11 horas da noite desta terça-feira, e o sepultamento previsto para amanhã, quarta-feira, às 11 horas da manhã. Aliás, a Rogéria, que é dona de frases tão engraçadas, né, Sônia? Ela dizia para toda a comunidade de Cantagalo, na região serrana do Rio, que todos devem se orgulhar bastante, porque lá em Cantagalo nasceram o mais macho de todos, que foi o Euclides da Cunha, e a mais fêmea de todas, que segundo ela própria, foi a própria Rogéria. Então, realmente, uma figura de uma inteligência, de uma irreverência. Imagina, se assumir travesti na época da ditadura militar, ela quebrou aí completamente os paradigmas. Então, conversando com toda a comunidade LGBT presente aqui no velório, Sônia, todos são unânimes em dizer a mesma coisa. Se hoje existe beijo gay em novela, que as pessoas tenham menos preconceito, ainda que muitas pessoas sejam preconceituosas. Se hoje existe essa perspectiva do casamento gay, tudo isso deve-se ao trabalho dobrado aí da Rogéria, realmente um ícone da comunidade LGBT, Sônia Abrão. É verdade, viu? Bom, Bruno, qualquer coisa é só chamar a gente. Outros artistas já passaram por aí também. Sim, Sônia Abrão, estiveram presentes aqui a Glória Pires, conversou muito emocionada com a reportagem aqui do Otávio Pessoa. O Alexandre Haddad, inclusive, mandou um beijo para você, o assessor e empresário pessoal da Rogéria. E a Leandra Leal também, Sônia Abrão, inclusive fez um documentário com a Rogéria, documentário que se chama Divinas Divas, que conta aí realmente toda a trajetória dos travestis artistas que ingressaram na televisão e no teatro brasileiro. Então, a Leandra Leal também protagonizou aqui um momento muito emocionante, Sônia Abrão. Ela pediu palavra, fez menção a todo o legado deixado aí pela Rogéria, não só a comunidade LGBT, mas também como ser humano. E após essa explanação da Leandra Leal, todos aqui cantaram muito emocionados uma canção em francês, que se chama La Vie en Rose. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, porque eu não falo francês, mas é uma música que era a preferida da Rogéria. Então foi um momento que todos choraram aqui, foi um momento de muita emoção, e era a canção preferida da Rogéria, que significa A Vida em Cor-de-Rosa, Sônia. É verdade. Obrigada, Bruno. Qualquer coisa é só chamar, a gente volta aí com mais informações em relação à cerimônia de último adeus, não é? Olha, a coroa da Ana Furtado e do Boninho também para a Rogéria, que está ganhando homenagens em todos os programas de todas as emissoras, é uma coisa impressionante. Só mandando também um beijo para a Divina Núbia, não é? Para todo o pessoal que ontem eles formaram um grupo aqui em São Paulo, todo mundo foi por volta de meia-noite lá para o Rio de Janeiro. E a Divina Núbia é quem tinha como maquiadora da Rogéria a só, né? Pode levar o bebezinho para o camarim, 4 horas, 3 horas. Das 3 às 7, 4 horas. Ela poderia aproveitar e ficar. Mas eu mesmo, acho, né? também acho um pouco precipitado. Deixa para o ano que vem, volta todo mundo, né? Volta ela, volta a Patrícia, volta todo mundo, nova programação, novos ares. Mas se ela sente essa necessidade, e mesmo porque, eu vou falar uma coisa, mesmo que ela volte em outubro a comandar o programa, é muito pouquinho tempo, porque dezembro já entra coisa de Natal, normalmente já é tudo gravado mesmo. Então não vai ser tanta coisa assim, não. Daria para passar realmente para 2018, mas aí é ela quem sabe. Agora eu acho que vai ter que levar a Manu a tiracolo. E eu também acho que vai levar a Manu. Aí vai levar a Manu a tiracolo, deixa lá com a babá no camarim, qualquer intervalo vai lá dar uma olhadinha, uma amamentadinha e tudo bem, né? Eu também acho que ela não vai conseguir. É porque assim, a gente fala das pessoas, mas fica um dia quando tem feriado que a gente não vai trabalhar, como a gente fica se coçando de fala, mas não vamos trabalhar hoje? Não tem? Não. Então assim, nós, um dia, você imagina a Eliana,
todo esse resguardo que ela teve. E aí ela fala, pô, cara, mas eu agora tô bem, eu preciso trabalhar, eu quero voltar. Porque a Eliana sempre foi de trabalhar. Sim, Quanto claro. ela trabalhou todo dia? Mas assim, sei lá, é de cada um mesmo. Porque, olha, eu me lembro que quando eu tive meu filho em novembro de 92 e quando foi dia 28 de dezembro de 92, a Daniela Pérez foi assassinada. Eu estava de licença maternidade do Aqui Agora e o pessoal chamou se eu podia ir, porque a cobertura estava, vocês se lembram o que foi esse crime. E eu voltei a trabalhar, ele tinha pouco mais de um mês de idade, tinha 40 dias de vida e eu voltei a trabalhar. Então, você está ali, está trabalhando, está cumprindo o seu dever, mas é o corpo que está presente, porque seu coração ficou lá em casa, né? Eles falam que ser mãe é o coração fora do corpo para sempre, porque seu coração está andando por aí, está cuidando da vida, está te dando susto, está te dando amor, é bem esse tipo de coisa. A gente faz, mas se pudesse não fazer, teria sido mais tranquilo. Então, aí é uma escolha dela realmente. Vamos chamar, Rogéria, algum já... Então vamos fazer um resumo do que foi a trajetória brilhante, a trajetória de luz de Rogéria, né, nesse mundo. Mas antes disso, vamos ver já alguns momentos do velório dela no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, por onde já passaram vários grandes nomes do mundo artístico também. Vamos lá. Muito boa tarde, Brasil. Boa tarde, Sônia Abrão. Infelizmente, a atriz Rogéria faleceu durante a noite da última segunda-feira, aos 74 anos de idade. Ela estava internada em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, com o quadro clínico de infecção urinária e teve ainda uma crise convulsiva e foi vítima de choque séptico. O choque séptico, na verdade, é um termo médico utilizado para se referir à falência circulatória aguda em função de uma infecção. O velório está sendo realizado aqui no Teatro João Caetano, na região central aqui do Rio de Janeiro. E todos os detalhes do último adeus a essa grande artista, vocês conferem a partir de agora, aqui comigo, no A Tarde é Sua. Eu sou muito grata, Rogéria. Eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com ela, a todos os ensinamentos que ela me deu ao longo da vida. E eu sou muito grata por ela ter compartilhado comigo a sua memória, a sua experiência, a sua vida. A Rogéria é uma artista que eu admiro muito, que foi muito importante na minha formação como pessoa e como atriz. O filme que eu fiz é um filme de fã, é um filme de uma pessoa que admira todas essas 8 artistas. Eu acho que um conforto que eu tenho hoje é que ela viu esse trabalho, que ela curtiu e que ela pôde receber amor e essa homenagem em vida, porque no Brasil a gente perde a nossa memória, né? A gente não tem esse exercício, essa valorização. Então, para mim é muito importante que ela tenha vivido isso. A Rogéria, ela ensinou muito ao Brasil. Ela abriu as portas para toda uma geração. E ela ensinou com talento, com alegria, com amor a seu ofício, com dedicação, com profissionalismo. Mas ela desde sempre foi vanguarda, desde sempre foi revolucionária. E eu acho que é uma pena muito grande que nesse momento a gente está perdendo uma figura como ela, porque ela fazia muita diferença. Ela era ouvida como ninguém, né? Ela tinha voz, ela tinha talento, ela tinha força. E ela tem uma frase dela que é isso, que ela falava assim, eu não tenho bandeira, eu sou a bandeira. E é isso, ela foi a bandeira, né? Ela, com o talento, com a alegria dela, Congresso, principalmente para quem passou por gravidez de risco, mas e tem bebês prematuros. Agora, o negócio é o seguinte, é que vem aí o Teleton. A Eliana é madrinha do Teleton. Até o Teleton acontecer, e esse ano vai ser no mês de outubro, não de novembro, a Manu já nasceu, porque ela deve nascer esse mês, né? A qualquer momento, a gente pode estar falando aqui hoje, de repente, a Eliana já está indo para a maternidade, porque ela tá para botar a carinha no mundo mesmo, nos 9 meses regulamentares, deu tudo certo, graças a Deus. Então, em um mês, ela já estaria preparada para fazer essa participação. Ela não estaria abrindo
abrindo mão da licença maternidade para poder voltar para a televisão. Ela faria só o Teleton, já que ela é a madrinha, a causa é importantíssima, fundamental, e é claro que a presença da Eliana ia atrair um público enorme, muito motivado para fazer a sua doação. Mas, junto com essa informação, também vem no texto da Keila que a Eliana voltaria a comandar o seu programa no SBT também a partir do mês de outubro, porque se trata de um programa semanal, ela não sairia para fazer as externas, ela ficaria só no palco, e aí seria a vez da Patrícia Bravanel se ausentar, né? Ela vai estar já com praticamente 7 para 8 meses de gravidez, e aí ir para casa, aguardar, fazer os últimos preparativos para o nascimento da menininha dela, marcado aí para o começo do ano que vem, segundo se sabe. Então, ela voltaria muito antes do tempo, na verdade, porque estava todo mundo achando, a Eliana volta mais no começo do ano que vem, a partir de março, a partir de abril, e não é nada disso. Existe realmente Teleton, ela quer ir e ela vai. Voltar ao comando do programa pode acontecer também em outubro, porque a cada domingo, um domingo só, ela tem a semana inteira, carrega o bebê lá para o camarim, né? Muita gente já fez isso na vida, e aí ela daria conta do recado sem precisar estar se deslocando para externas. Vamos deixar rolar e aguardar. Eu acho que não precisava tanta pressa não, e depois é tão difícil, é que por enquanto ela não está com a Manu nos braços, mas depois que você tem, fica com aquele pacotinho o dia inteiro, e dependendo de você, e amamentando, e trocando, e convivendo com aquela coisinha, cada vez que a gente tem que se afastar é um chororô danado, é muito difícil. Então não sei, né, se ela vai aguentar esse tranco aí. Você reparou que tudo estava sendo preparado para que a Eliana tivesse muita gaveta, é um jargão que a gente tem na televisão, sim, de matérias já pré-gravadas, porque eles já iam deixar o programa só montado, no comando, né, da Eliana. Exatamente. Montadinho, bonitinho. Mas aí não deu certo, porque a Manu decidiu se movimentar antes do tempo. Exatamente. Mas tudo estava indo no curso que a Eliana deixa grandes matérias com grandes artistas. Se ela conseguisse, que era o que todo mundo estava prevendo, ela faria o programa por completo, deixaria gravado, material inédito, porém não deu certo. E aí as pessoas viram até, a Eliana saiu do ar num dia, ainda tinha um mês e meio, tinha ainda matérias da Eliana sendo exibidas no programa. Teria dado certo mesmo, se tivesse sido uma gravidez de rotina mesmo, sem intercorrências, mas não foi. Ela precisou fazer a opção, e como ela disse, eu optei pela vida da minha filha, e no que fez muito certo, tanto que graças a Deus foi tudo muito bem. Levou um susto aqui, outro susto ali, deu na gente também, né? Mas aí pegou no breu e foi embora. Mas é engraçado, optar pela vida da filha, mas a filha nasce, em um mês ela quer voltar, eu acho isso contraditório. Porque você tem a criança, que você quer tanto a criança, repousa, fica 9 meses, uma gravidez de risco. Aí quando ela tem o bebê, aí ela já... Tudo bem, para o Teleton eu acho incrível ela voltar, porque realmente ela tem um compromisso, desde que a criança nasça, não tenha nenhum problema de saúde, beleza. Mas daí você já voltar e passar por tudo que passou, eu acredito, eu acho meio contraditório, assim. Não acredito que isso seja só tenho que voltar ao trabalho. Não, porque com tanta coisa que foi feita pela internet, que a própria Eliana colocou, né, durante a gestação, tive problema, a Manu tá aqui, olha só, a Manu, agora tô legal, enfim. De repente ela tem a luz e já quer voltar a trabalhar, foi como você mesma disse, né? É um pacotinho que requer cuidado, sim, né? E principalmente quando você passa por uma gravidez tão cheia de dedos como foi o caso dela, né? Vamos ver, uma coisa é você, isso tem uma vantagem, mas também tem o seguinte, uma coisa é você pensar, planejar assim, e eu falo, depois que tá nos braços, a vida muda, o sentimento muda, o coração vira da vez. Às vezes não vai ser com essa tranquilidade ou facilidade que ela vai poder fazer esse tipo de coisa, mas é semanal, né? Não vai precisar sair para ficar trabalhando durante a semana em externa aqui, reunião ali, não, é chegar no estúdio, apresentar, tchau, vou embora. São 2 horas. Tristíssima missão de maquiá-la para poder ser colocada no caixão. Isso atendendo a um dos últimos pedidos dela, porque chegou uma fase em que ela tinha
noção de um risco real, de que o fim estava se aproximando. E aí ela resolveu conversar, muito sério, até com certa serenidade, com as pessoas que ela mais amava. Então ela chamou a Núbia, ela conversou com o Alexandre, que ela queria sim um velório no Rio, mas ela queria também em Cantagalo, e é lá que ela queria ser sepultada, porque lá era a terra dela. E todos os pedidos que ela deixou, inclusive, por favor, uma roupa bonita, a maquiagem bem feita, eu quero um cabelo lindo, como eu sempre usei, eu quero estar bonita, bonita no meu último adeus. Eu sou uma diva, eu sou uma estrela, e todos esses desejos dela foram totalmente atendidos, né? E essa é realmente a grande homenagem, viu? Bom, só para fechar, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Daqui a pouco você fala porque o Thiago esteve com ela nesse fim de semana, né? Ele teve esse privilégio de se despedir pessoalmente, sem saber que seria uma despedida definitiva, mas ele teve com o Rogério. E o Felipe acompanhando tudo desde o começo também, aí você fala, né? Fala. Tá certo. Gente, olha, já vamos falar de um grande nome também da TV, que é o José Luiz da Atena, que volta a fazer revelações surpreendentes sobre a sua doença, volta a assumir que é um alcoólatra, porque isso é uma condição também, e que ele perdeu metade do pâncreas por conta disso. Então foram revelações muito fortes que ele fez e que estão ecoando até agora, e a gente vai comentar aqui, tá certo? Mas agora eu vou também conversar com outro grande nome do rádio e da televisão brasileira, que é o Gil Gomes. Vamos falar de saúde, né, Gil? Vamos falar de Ultrafarma, vamos falar de... Pegou de surpresa, né? No meio do programa, ele decidiu falar coisas que a gente não imaginava. Qual era o papo? Acho que estava no meio do programa. E o da Atena, ele é muito característico em fazer alguns desabafos dele mesmo. Não, ele tinha passado uma matéria antes sobre um caso de um rapaz que estava alcoolizado antes de cometer o crime, né? Entendi. E aí ele realmente explanou, né? Que ele era alcoólatra, que ele fazia tratamento e que ele já estava fazendo um tratamento sério do pâncreas, sim, né? Sim. E aí também só caiu como uma bomba ontem à tarde também, né? É verdade, porque assim, lembra, já teve várias vezes em que ele tocou nesse assunto, que ele estava com problemas de saúde, que ele tinha que fazer uma cirurgia, que ele estava adiando, que ele tinha medo de morrer. Ele sempre foi muito transparente com o público, e ele não mede as palavras, aquilo que ele sente, ele vai passando, por isso que vai pegando todo mundo pelo coração, realmente. Mas ontem ele acabou dizendo uma coisa que ele não tinha dito antes, que ele perdeu metade do pâncreas, Exatamente. Né? E o da Atena, ele quando dá essa porrada, isso eu acho que serve de um alerta para muita gente, para que se desmistifique. Porque às vezes você fala assim, não, o cara é bêbado. Não, isso é uma opção dele. Não, a opção é beber ou não beber. Depois que você experimentou a bebida, aí você já virou uma condição. Droga também. É uma droga. Vai ficar dependente, ele falou, e ele deixou de uma forma muito clara, ele falou, eu sou alcoólatra, eu faço tratamento para não beber, eu não posso beber, de vez em quando eu tomo alguma coisinha, enfim, mas não abuso, não posso, justamente por causa do meu pâncreas. E que foi justamente o que ele disse, quem é alcoólatra não pode dar o primeiro gole. Porque você deu o primeiro gole, pronto, acabou todo o tratamento que você possa estar fazendo há anos. Por isso que tem o lema para qualquer problema de dependência, que é um dia de cada vez. Todo dia você está começando novamente a dizer não e não. E é muito importante fazer, porque obviamente que todas as drogas elas fazem mal, elas são comprometedoras, elas acabam com a vida não só do paciente, mas de quem está ao redor também, né, Sônia? Desintegra famílias. Mas o álcool talvez seja um dos piores, porque a pessoa às vezes não tem noção. Não tem noção, e ela é liberada, né? E ele já passou uma barra semelhante também com esse lance de dependência química com o filho dele. É verdade. Não é que ele sempre prega. Então, assim, eu acho muito importante que as pessoas de comunicação, que os formadores de opinião, falem de fato a verdade, para mostrar que não é porque está na televisão que a sua vida é perfeita, que você não vai ao banco, que você não tem dores e alegrias como todo mundo tem. Não tem suas fragilidades. Claro que tem, gente. Lógico então, são incentivos como esse, Nathalie, e a gente torce mesmo. Particularmente, todo mundo torce porque sabe que não é
a sua opção. Ah, não, eu quero... Não, é uma condição. Parece que o corpo já está condicionado àquele tipo de química. Bom, E com a fé dela, com a crença dela de viver de acordo com a potência dela, com o sonho dela. Ela realizou isso. Acho que essa é a maior lição que a Rogéria deixa, que é a importância de você viver de acordo com a sua potência, de acordo com quem você é. A Rogéria, eu tinha uma relação muito próxima com ela, porque ela foi amiga do meu pai. Né? Ela começou como maquiador e trabalhou com meu pai. E a Rogéria sempre foi, na vida artística, assim, uma pessoa da maior importância, né? Porque ela, pela coragem dela e pela maneira dela ser, né? Rompendo barreiras assim impensáveis, né, para a época, mas de uma maneira tão correta, tão digna, tão inteira, tão forte. Foram totalizando 2 meses, né, de luta, de muita luta. Sônia sabe, né? E infelizmente, né, não conseguimos, né? Ela teve uma piora anteontem, o que acarretou voltar para UTI, né? Teve outros problemas cardíacos, respiratórios. Eles fizeram de tudo ontem, de tudo. E o mais engraçado é que ela estava comigo à tarde, eu fui na visita, né? E saí por volta de umas 5 horas. Ela falou: meu filho, vai para casa descansar. Eu falei: vou, Rogério, vou. Aí eu em casa, quando foi umas 7 horas, que eu tinha livre acesso ao hospital, eu podia ligar. Aí o doutor Daniel falou: Haddad, dona Rogéria piorou um pouquinho. A gente vai precisar fazer uma ventilação mecânica nela, né? E é isso. Aí eu falei: ah, ok. Amanhã eu volto, que seria hoje, para visita. Só que sabe quando te toca? Eu até falei pra Sônia. Eu falei: Sônia, na hora me deu uma coisa. Eu falei: eu vou pro hospital. Eu quero ficar perto dela, sabe? Mas só foi questão de eu chegar. Eu entrei no CTI e eu, próximo da porta dela, me pararam, né? Estavam tentando fazer intubação, não estavam conseguindo, né? Com vários problemas respiratórios. Eles tentando reanimar ela. E eu ali vendo tudo. Agora, Alexandre, a gente sabe que a Rogéria, se tem uma coisa que ela esbanjou nessa vida, foi alegria, foi otimismo. Como que ela estava reagindo à doença? Ela tinha esse otimismo que ia sair dessa? Tinha. Ela estava muito, até tranquila. Vários dias, quando ela tinha uma melhora, teve eu acho que semana passada, ela estava dançando dentro do quarto. Eu falava: Rogéria, pelo amor de Deus, fica em repouso. Você não pode ficar, ainda você está meio fraca, né? Então ela tinha um otimismo muito forte, né? Mas é aquilo, muita medicação. Então um dia você tá legal, outro dia você tá debilitada, né? E ela não queria sofrer. Era o que mais ela pedia, ela não passar dor, sabe? E ontem eu vi isso, ela não sentiu dor. Há 2 dias atrás ela estava com muita dor, com muito enjoo e nada passava, nenhuma medicação, com dor na coluna. Então, eu tenho certeza que ela tá feliz. Lá em cima, entendeu? Vai fazer falta. Pra todo mundo. Muita falta. Muita falta. E aproveitando que é pra Sônia, eu não sei nem como agradecer essa mulher chamada Sônia. Se tornou minha amiga, minha irmã, minha confidente. Cada sufoco que eu passava, Sônia, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu falo que a melhor coisa que a Rogéria deixou pra mim foi os amigos que eu ganhei, né? Porque o legado dela vai continuar. Isso é um fato, né? Uma mulher de caráter, honesta, sabe? E uma grande estrela, né? Que não vai existir outra Rogéria. Não vai ter.
só eu sei, não vai ter. A Rogéria fazia parte da minha vida, da minha vida cotidiana, em cena, minha amiga de cena, a pessoa que eu adorava. Nós estamos perdendo uma grande estrela, os holofotes estão apagados, as luzes do teatro se apagaram, porque foi uma grande amiga, entre tapas e beijos.